irmãos abrissem lá, eu queria, a palavra que eu queria trazer hoje, né? Não somente aquela do tema mesmo da campanha, mas lá em Lucas 3, 23, amém? Lucas, capítulo 3, versículo 23. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. E foi essa que é a palavra que o Senhor me orientou a trazer essa noite, né? Sempre quando eu sou convidada para vir ministrar numa campanha, eu já imagino o que é que vem, porque sempre é uma bênção. E eu disse assim, o pastor tinha até falado lá no Banguê que ia chamar a Rosivane e a Célia, e eu, confiando que ia ser realmente elas, estava pressionando elas, vocês estudam a palavra, que o pastor vai chamar vocês mesmo, viu? Fiquei pressionando, fazendo medo a elas. Quando eu fui ver, o pastor colocou no grupo, estava o meu nome lá. Aí eu, ai meu Deus, e esse tema é um tema que mexe muito comigo, porque em novembro, dia 24 de novembro, né? Dia 24 de novembro a gente faz 9 anos de fé, né? De caminho de vida. E eu confesso para os irmãos que há 8 anos atrás eu não era crente, não. Eu vim ser crente de 1 ano para cá. Porque eu tenho aprendido. O que eu cresci em questão ministerialmente e espiritualmente de 1 ano para cá não foi brincadeira, não. Não é só porque a gente está lá no Banguê, não. Mas é porque a gente... Não é pelo local, mas é porque quando a gente se torna responsável, né? Está à frente de algo, a gente cresce. E é uma coisa que a gente nunca pode falar da Igreja Caminho de Vida, é que você não tem oportunidade de crescimento. Porque se você se disponibilizar, você consegue sim crescer na obra. E, glória a Deus. E, claro, o tempo que eu passei com os jovens foi muito importante. Foi um alicerce para tudo que a gente tem aprendido hoje. Mas quando é uma congregação é diferente, porque você, querendo ou não, você carrega um pouquinho do peso que o pastor carrega, né? Só um pouquinho. E eu confesso aos irmãos que eu tenho aprendido muito mais do que mesmo ensinado. Eu não tenho ensinado nada lá. Eu estou só aprendendo. Estou só estagiando lá. E eu confesso aos irmãos que essa questão de esperar em Deus é algo que é muito difícil para mim. Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu estou aqui, o meu microfone está balançando aqui, a minha mão está suada, os pés estão suados. Não estou nem enxergando muito assim, porque está dando aquele embaço assim na vista, sabe? Mas amém, vai dar certo. Jesus me sustenta. E eu sou levemente ansiosa. E eu sou uma pessoa que, como a música mesmo falou, né? Eu sou uma pessoa que eu planejo tudo. Então eu tenho tudo planejado. E não foi diferente, né? Quando você vai assumir qualquer coisa nova na sua vida, você planeja algo, né? E ano passado foi um ano de muitas conquistas, assim, né? Foi um ano de encerramentos de alguns ciclos e novos ciclos se iniciaram, né? Então, quando a gente assumiu o Banguê, eu estava no meu último ano de faculdade, foi aquela bênção que eu já tinha contado da outra vez que eu ministrei aqui. E eu tinha tudo planejado para esse ano ser um ano, para mim, extraordinário. Não que não tenha sido, né? Não que não esteja sendo, porque eu creio sim que está sendo. E o meu milagre está no forninho e já vai sair em nome de Jesus. Mas eu tinha muitas coisas planejadas para esse ano, a qual eu vi tudo se desfazer, né, em dezembro do ano passado, né? Não sei se alguns irmãos sabem, né? O Romário trabalhava numa determinada empresa, a qual essa empresa passou por uma situação complicada com os clientes e eles, da noite para o dia, eles simplesmente deixaram de pagar todos os funcionários. E isso, no final
né, no final do ano, aquele períodozinho bem complicado, né, que é dezembro para janeiro, e todas as portas se fecharam, literalmente. Bloqueou o salário, aí foi começando a bloquear as coisas. Bloqueou plano de saúde, bloqueou chip, bloqueou tudo, ia só se fechando as portas. Eu lembro que no começo do ano, o Heitor precisou mais ou menos de umas 5 vezes de atendimento, parece uma coisa. O plano estava sendo pago, o menino não precisava. Quando a empresa bloqueou o plano, que não estava pagando mais o plano, o menino começou a precisar do plano. E eu já estava com vergonha de chegar lá na mulher, lá no hospital ali do Dr. Paulo, que a mulher dizia assim, está bloqueado, você pagou? Eu disse assim, eu paguei. Agora, se a empresa não repassou o dinheiro, aí já não faz parte mais da minha alçada, né? E eu já estava com vergonha da mulher. Mas, graças a Deus, Deus foi trabalhando e toda vida, quando ele chegava lá, por ele chegar com muita febre, ela sempre deixava concluir o atendimento. E não foi fácil, irmãos. Foi um estreito muito grande que a gente passou. Porque, imagina, você ter aquele valor certo todo mês e, de repente, do nada, você não ter mais aquilo ali. E foi muito estreito mesmo, mas foi nesse momento que eu percebi que quando a gente ora assim, Senhor, eu quero ser dependente de Ti. É tão bonito, né? Quando você ora e diz assim, Senhor, eu quero ser dependente de Ti. Eu quero confiar mais em Ti. Eu quero depender somente de Ti. É tão lindo a gente orar desse jeito, mas quando chega no momento em que você só depende dEle, aí você vai saber se você é crente ou não. E quando eu estava procurando uma palavra, né? O Senhor me mostrava essa palavra, né? Que Jesus, o seu ministério, ele começou com 30 anos, né? Aqui Lucas escreve que o ministério de Jesus começou com 30 anos. Mas para as pessoas, começou com 30 anos. Mas para Deus, não. O Senhor, ele já estava designado desde sempre para concluir o seu propósito. E muitas das vezes, irmãos, na nossa vida, nós temos que passar por alguns ciclos que nós temos que ficar ali no cantinho, aprendendo, estudando, Deus nos moldando, Deus nos escondendo, para que mais na frente o nosso ministério ele venha explodir. Jesus, ele não estava pregando já, o seu ministério ainda não era conhecido, mas ele estava se aprofundando no Senhor. Ele estava se aprofundando na palavra do Pai. Ele estava se aprofundando. E muitas das vezes Deus permite nós passar por situações onde todas as portas que você acha que é de Deus, né? Aquilo que você confia, porque muitas das vezes nós dizemos que confiamos no Senhor, mas nós confiamos só no que nós estamos vendo. Muitas das vezes Deus permite que a gente perca tudo para ver e confiar que é só nele que a gente pode confiar, é só nele que a gente tem que confiar. E continuando, né? A gente passou por esse momento, aí começou a luta com o congresso, né, lá do Banguê, e era só se levantando luta. E eu aprendi nesses 10 meses que se passaram, irmãos, que a gente tem que confiar no Senhor. Ah, Sabrina, é fácil? É não, porque quando você vê que as pessoas que eram a primeira que deveria lhe ajudar, são as primeiras que lhe viram as costas. E quando você menos imagina uma pessoa que poderia não se importar com você, poderia não se importar com a sua dor, é a primeira que lhe estende a mão. Nesses 10 meses, irmãos, eu aprendi a esperar no Senhor. E eu ficava assim me perguntando, Senhor, será que fulano não está vendo que eu estou passando por isso? Aí, ao mesmo tempo, Deus levantava outra pessoa, Deus levantava alguém para me ajudar. Eu não vou mentir, irmãos. Quando quando a gente foi chamado para ir para o Banguê, logo ficou aquele medo, né? Da responsabilidade e tudo. E as pessoas também fazem medo a gente, né? Mas hoje eu tenho uma outra visão do que é uma congregação. Hoje eu tenho uma outra visão do que é o reino de Deus. Hoje eu tenho uma outra visão do que é
você fazer pela obra. E eu não vou mentir, irmãos, não tinha momento melhor para mim estar numa congregação do que o momento que eu passei. Não tinha. Porque foi lá que eu aprendi que a gente é irmão, todo mundo pode se ajudar, todo mundo pode... Não tem quem não seja tão pobre ou tão ruim que não possa estender a mão. E lá no Banguê, eu confesso para os irmãos que eu me surpreendi. Me surpreendi. Porque as pessoas me acolheram de uma forma que foi nem em casa, né? Vocês sabem que eu moro em quintal compartilhado. Eu me senti tão acolhida como eu me senti no Banguê. Porque muitas das vezes a gente confia, muitas das vezes nas pessoas que estão dentro da nossa casa, num parente, na família. E muitas das vezes essas pessoas são as primeiras que vêm nos julgar, é as primeiras que vêm nos levantar falso, é as primeiras que muitas das vezes vão jogar pedra. Até acho que está com mais ou menos uma semana que a pastora, o pastor foi lá em casa e eles viram como é que a minha ia voltar, né? Na bênção. Só a bênção. O pastor chegou lá em casa, ela estava dizendo para um vizinho que sempre passa por lá que eu estava roubando o dinheiro dela. Aí eu estava ouvindo, né? Vocês estão ouvindo o que é que eu passo aqui. Quando eu digo que eu passo estreito aqui em casa, o pessoal diz que eu estou brincando, mas não, o pastor viu de testemunha as coisas que muitas das vezes a gente passa, né? E não é fácil, irmãos, não é fácil, principalmente quando se trata dessa questão de família. Mas o que eu queria trazer para os irmãos, né, é o que é fé. E eu pedi a Deus todo dia, né, Senhor, me dá fé, não a fé natural, porque a fé natural todos nós temos, mas uma fé sobrenatural, porque é acreditar que mesmo em meio às tempestades, mesmo no meio da luta, mesmo quando você vê tudo se fechando as portas, mas o Senhor em nenhum momento deixou eu abaixar minha cabeça, em nenhum momento o Senhor deixou faltar, em nenhum momento o Senhor deixou acontecer nada, o Senhor sempre foi livrando, o Senhor sempre foi abrir uma porta ali, abrir a outra. Eu sempre pedi a Deus que Ele me desse a oportunidade de fazer a obra dEle, porque eu prometi a Deus a minha juventude. Eu prometi a Deus a juventude no altar. E eu disse, Senhor, eu não quero gastar minha juventude fora da Tua casa. Não quero, porque não tem valor. Não tem valor. E eu creio que o Senhor tem permitido que isso venha acontecer. Mas a gente precisa, muitas das vezes, renunciar a tantas coisas, para que isso venha acontecer. E eu vinha pedindo ao Senhor para que eu tivesse uma fé ativa. Porque é muito fácil, irmãos, você pedir a Deus, Senhor, eu estou esperando em Ti, eu coloco isso aqui nas Tuas mãos, e você ficar de braços cruzados. Eu poderia muito bem, de tudo que me aconteceu esse ano, eu ter ficado de braços cruzados, de cabeça baixa e esperando simplesmente a onda passar. Mas não, eu disse assim, se Deus está permitindo que isso venha acontecer, pois então eu vou avançar. De alguma forma o Senhor vai permitir. E eu sempre com fé, acreditando, tinha dia que não era fácil. Irmãos, Deus abriu portas? Abriu. Não tenho que reclamar de jeito nenhum, porque desde quando aconteceu esse problema na empresa do Romário, a gente está se virando na estamparia, e era sempre muito, muito pedido, muita coisa. A gente chegou a vir à noite. Deus provê, mas Ele não manda um anjo com os boletos pagos não, irmãos. Se Ele mandasse. Mas Ele não manda, não. Ele mandava era moça para costurar. Muita coisa para costurar. Tinha. O Senhor, Ele nos surpreendeu mais uma vez de uma forma tremenda mesmo. Mas eu creio que tudo isso fez parte de um propósito. E eu tinha colocado, está com mais ou menos uns 2 anos que eu tinha colocado um propósito nas mãos do Senhor de algo que eu queria. E esse ano era o ano, né, que eu planejava que essa bênção fosse dar certo. E o Senhor me incomodava, não mais por isso que eu tinha pedido, mas por outra coisa. E eu, meu Deus, nasceu no meu coração. E eu, Senhor, será que é mesmo para acontecer isso? E tudo acontecia lá em casa para que eu tomasse essa decisão. E até que eu disse assim, eu sei que realmente é o Senhor. O Senhor confirmou, o Senhor quer que eu tome essa decisão, o Senhor quer que eu faça isso.
Mas como eu vou fazer? Não sei como é que eu vou fazer. E eu fiquei quebrando a cabeça de como eu ia fazer. E não aparecia uma maneira, mas sempre aquilo no meu coração dizia, vai dar certo, vai dar certo. Eu ainda não posso contar bem o que foi, porque até o final da campanha essa bênção vai acontecer. E eu creio que, para a honra e glória do Senhor Jesus, até o final da campanha eu vou contar o meu milagre. Mas que... Porque eu ainda estou esperando no Senhor. E eu creio que Ele vai fazer. Mas em meio a todas as portas fechadas, o Senhor me mostrou que se eu colocar aquilo na mão dEle, se eu determinar que aquilo ali o Senhor vai me dar, que aquilo ali é o Senhor que está me proporcionando, vai acontecer. Pode as portas fecharem, pode faltar, de onde faltar, mas algo tremendo o Senhor vai fazer. Muitas das vezes nós temos planos, nós temos metas, nós colocamos nas mãos do Senhor, mas ao mesmo tempo nós tomamos de volta. E a gente não deixa Deus trabalhar. E Deus não trabalha em meio à inconstância. Muitas das vezes eu era assim. Eu queria. Quando eu via que estava ficando difícil, aí eu abandonava. E muitas das vezes eu não estava conseguindo conquistar aquilo que eu tinha entregado nas mãos do Senhor, porque eu não tinha a constância. Eu esperava até a hora que eu aguentava. Depois eu já abandonava. E o Senhor, Ele tem me mostrado que, como diz a letra desse louvor, Ele sabe fazer melhor do que eu. Ele sabe fazer do jeito dele. Do jeito dele sempre vai ser melhor do que o nosso. Sempre vai ser. Sempre. E mesmo que você tenha sonhos, sempre vai existir sacrifícios. Não existe essa história de você colocar algo nas mãos de Deus e você receber de mão beijada. Você vai pagar um preço, você vai ter que sacrificar muitas das vezes noites de sono, você vai ter que sacrificar muitas das vezes alguns sonhos, você vai ter que sacrificar algumas decisões, você vai ter que sacrificar muitas das vezes o seu eu. Eu não vou mentir, teve momentos em que eu pensei assim, meu Deus, por que só comigo que acontece isso? Que praga ruim que eu sou, que quando eu penso que as coisas vão dar certo, volta tudo para a estaca zero. Mas aí teve um dia que eu estava tão revoltada assim, comigo mesmo, não era nem com Deus não, que Deus não tem culpa não. Que eu ficava dizendo, por que é que tem que ser assim? Por que é que eu tenho que retroceder dessa maneira? Quando eu penso que as coisas vão se encaixando, volta tudo para o começo. E o Espírito Santo de Deus, Ele tocou no meu coração e disse assim, às vezes você tem que voltar 2 passos para conquistar outro lá na frente. E foi isso, irmãos, que esse ano foi um ano para mim. Eu tive que retroceder. Esperar em Deus e dar 2 passos para trás. É fácil? É não. Porque às vezes a gente se importa também muito com a opinião do outro. Quando das vezes eu imaginei assim, meu Deus, o pessoal vai pensar assim, essa menina se formou, cadê? Não está atendendo, não está trabalhando numa clínica. Quantas das vezes, irmãos, me perguntaram, e aí, tu já está trabalhando? Não estou não. No tempo de Deus vai dar certo. Quantas das vezes, irmãos, eu tive até vergonha de dizer assim, meu Deus, já era para me estar fazendo isso, já era para me estar fazendo aquilo. Mas quando o Senhor, Ele trabalhava no meu coração com essa palavra, que até o ministério de Jesus só foi começar com 30 anos, eu imaginei assim, não é no meu tempo. O Deus não trabalha no tempo cronológico. Quem tem 15 anos pode imaginar assim, não, eu não posso fazer nada, porque eu não tenho 30. Ou quem já passou dos 30 vai imaginar assim, não, já estou atrasado. Mas para Deus não existe tarde nem cedo demais. Sempre a hora de Deus é a hora perfeita. O tempo de Deus sempre é o tempo perfeito. E eu tenho aprendido a depender do Senhor. É fácil? É não. Principalmente para uma pessoa como eu, que quero as coisas tudo do meu jeito, no meu tempo, no meu momento. Mas, mais uma vez, o Senhor tem trabalhado no meu coração, na minha ansiedade, na minha falta de paciência e esperar em Deus. Não, eu confesso para os irmãos que muitas das vezes dói, que muitas das vezes você pensa em desistir, mas o Senhor, Ele sustenta os nossos sonhos quando é Ele que coloca aqui dentro do nosso coração.
Porque eu falei para Deus que tudo que eu queria era que os meus planos, né, se encaixassem junto com os dele. Que tudo que eu viesse fazer fosse para a glória dele. Aí quando muitas das vezes não estava dando certo, eu me cobrava. Aí depois eu imaginava assim, não, então é porque não é o plano de Deus para mim. Não está se encaixando com o reino de Deus. Então é porque não está dando certo. E a graça de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. Ela nos alcança de uma forma tremenda. E eu sou grata a Deus, porque mesmo muitas das vezes eu fazendo tão pouco, porque o melhor que eu poderia dar de mim lá na congregação do Banguê ainda não seria nem um pouco suficiente por tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, por tudo aquilo que Deus já me mostrou, por tudo aquilo que Deus já fez, né, ao longo dessa trajetória. E uma coisa que eu tenho pedido a Deus, né, que Ele está trabalhando nessa questão de esperar, e eu estou aprendendo muito a esperar no Senhor. Mas uma coisa que eu também tenho pedido, a saber agir. Porque às vezes a gente espera no Senhor e Ele vai lá e dá a bênção na sua mão. E você não sabe como agir. Você não sabe como desfrutar dela. Você acaba perdendo a oportunidade. E muitas das vezes o Senhor me dava oportunidades e eu fazia o quê? Desperdiçava. Eu fazia de qualquer maneira, eu fazia de qualquer jeito. Ontem mesmo, a palavra que o presbítero Adriano trouxe lá para o Banguê, na ministração da Santa Ceia, falou de forma tremenda comigo. Porque nós procrastinamos, nós deixamos para amanhã, nós empurramos com a barriga. E quantas das vezes aquilo que você está esperando em Deus, Deus já colocou na sua mão e você ainda não tomou de posse. Você ainda não agarrou e não decidiu assim, pronto, agora eu vou enfrentar isso que o Senhor me deu. Agora eu vou fazer com gosto isso que o Senhor me deu. Porque Ele é o que mais quer nos abençoar. Ele é o que mais quer nos usar. Muitas das vezes somos nós, com o nosso egoísmo, o nosso eu, que ficamos colocando empecilhos para fazer a obra do Senhor. E que a gente venha esperar no Senhor e obedecer e pedir a Deus para que tenhamos sempre uma fé ativa, de forma que a gente não venha desistir na primeira batalha, não venha desistir no primeiro levante, porque sempre vai ter, irmãos, sempre vai acontecer de Deus, quando está chegando a sua bênção, quando está chegando perto da sua vitória, o inimigo ele vai colocar algo na sua cabeça. Eu não vou mentir, esses 10 meses que eu passei com esse propósito, né, esse levante que aconteceu e ao mesmo tempo crendo no propósito que Deus tinha colocado no meu coração, eu sempre estava crendo que vai acontecer, vai dar certo. Eu estava com tanta fé que ia acontecer que foi algo sobrenatural mesmo, porque eu sou meio desconfiado com as coisas, sabe? E eu estava com tanta fé que ia acontecer mesmo, e eu ainda estou. Mas quando foi ontem eu confesso que o inimigo ele se levantou de uma forma tão astuciosa na minha mente que quase que eu caio na cilada do inimigo. Porque quando Deus ele está bem pertinho de entregar a sua bênção, o inimigo ele vai querer fazer o quê? Vai fazer você duvidar daquilo que Deus está colocando ali na sua mão. Deus já tinha confirmado, Deus já estava trabalhando, as portas já estavam se abrindo. E ontem, né, o diabo falou assim, claramente na minha cabeça: tu não tá achando que tá estranho não? Tudo dando certo? Tá tudo dando certo. Tá achando que tá estranho não? Tu acha mesmo que vai dar certo? E eu confesso, irmão, que eu esmoreci ontem. Confesso o meu pecado para os irmãos, que eu ainda falei para o Romário, eu disse assim, você que sabe. Ele já disse assim, tu saiu de casa dizendo uma coisa e agora tu já está com outra história. E eu disse assim, não, tá nas mãos, eu ainda disse assim, tá nas mãos de Deus, se for para dar certo, acontecer, vai acontecer. Mas o inimigo, ele quis colocar na minha cabeça, tá dando certo, tu acha que tá certo isso aí? Não é tu que disse que tudo dá errado? Aí eu fiquei, não, isso não é de Deus, esse pensamento não é de Deus, não é de Deus. E o Senhor, né, ontem falou tremendamente, de uma forma tremenda comigo ontem,
na ministração tão simples que foi ontem com o presbítero Adriano, poucas pessoas e tudo, mas o Senhor, Ele fala. Como o Senhor, Ele fala. E muitas das vezes nós não estamos dando ouvido àquilo que o Senhor tem falado para conosco. Se o Senhor lhe prometeu algo, creia. Se o Senhor lhe deu algo, agarre. Não deixe que o inimigo vá colocar na sua cabeça que você não vai conseguir. Não deixe que o inimigo coloque na sua cabeça que não vai dar certo. Se foi o Senhor que declarou, pois então tome de posse da sua bênção. Tome de posse daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Se é o Senhor que está colocando no seu coração, até essa de tarde, né? Veio uma palavra na minha cabeça, né? Deus não confunde. Ele não confunde. Deus não é Deus de confusão. Quando Ele tem algo para nossas vidas, Ele deixa muito claro. Só o que não é claro, muitas das vezes, é as nossas decisões, porque nós somos, né, como eu mesmo fui falha ontem. Muitas das vezes nós deixamos a voz do inimigo falar mais alto do que a voz de Deus. Mas a palavra que eu queria trazer para os irmãos nessa noite, né, para me entregar, é que não desista. Não desista daquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Não desista da bênção que o Senhor tem preparado para você. Você pode até não estar vendo ela ainda, mas pela fé tome de posse dela. E espere no Senhor. É fácil? De jeito nenhum. Mas quando nós esperamos no Senhor, nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle. Nós entregamos tudo que nós temos na mão dEle. Ele faz prosperar de uma forma tremenda, amém? E até aqui falou o Senhor, agradeço a minha oportunidade.